ali daquela ilha onde eles estavam, né? Eles esperavam que Paulo viesse a inchar e cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Glória a Jesus. Amém? Só até aí. Pai justo, a verdade, a tua palavra continua falando conosco. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa com a tua proteção. Abençoa com o teu cuidado. Abençoa com os teus livramentos, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra é o que importa para nós aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Graças a Deus. Senta, meus queridos. Glória a Deus. Mais forte para Jesus, que Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos iniciar hoje, como o pastor já avisou, é o início da campanha em favor da família. Eu gostaria de falar um pouco sobre a proteção de Deus, o poder de Deus para proteger, para cuidar, para livrar aqueles que nele confiam. Ao longo da palavra de Deus, né, dos registros que estão aqui para nossa edificação, nós podemos ver que Deus tem prazer em cuidar, em livrar, em guardar, em fazer crescer. O prazer de Deus, meus irmãos, não é o sofrimento, mas são os livramentos, as bênçãos multiplicadas. O prazer de Deus é que você esteja bem, sim. As lutas, as adversidades, as investidas do inimigo são uma realidade inegável. Não tem como nós negarmos. As tentativas do inimigo, meus irmãos, de atingir as famílias, o ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, não é de hoje não. Que ele peleja para tentar desfigurar, para tentar atrapalhar, de alguma forma, meus irmãos, fazer sofrer aqueles que têm uma promessa de Deus, que muitas vezes estão aí distraídos em trevas, e não conhecem ou desconhecem que Deus pode protegê-los, guardar, livrar, que Deus tem uma oportunidade, uma porta aberta, e que Deus tem acima de tudo poder para resgatar, para restaurar, para dar vitória e para abençoar. Por isso tem muitas pessoas que ainda estão em sofrimento total e absoluto, sendo escravizadas, humilhadas pelo inimigo. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor é uma voz. O povo de Deus aí está como porta-voz de Deus, para levantar o brado, para clamar e dizer: há um Deus no céu, que é Deus também na terra, e Ele é Deus de perto, Deus de longe. Ele pode guardar, Ele pode livrar, Ele pode proteger, Ele pode se levantar em defesa daqueles que nele confiam. O texto que lemos fala sobre isso. Nós estamos falando de um personagem bíblico, meus irmãos. É um servo de Deus que antes não era servo de Deus, certo? Paulo não era servo de Deus, ele era um religioso, um zeloso da lei. E ele falava mal dos irmãos, da igreja. Ele perseguia inclusive os irmãos. Só que ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Ele foi perdoado por Jesus. E Jesus ainda disse assim, olha Ananias, você vai lá e vai orar por ele. Ele vai voltar a enxergar. E você vai dizer, tem uma coisa aí: ele será para mim um vaso escolhido de honra, glória, que vai ser usado tremendamente, aleluia. Eu vou mostrar para ele também o quanto ele deve padecer por causa da minha palavra. O padecer aqui é o sofrer com Cristo, são as aflições do Evangelho.
Porque muitas vezes nós achamos que a mensagem da cruz é só glória, e não é. Tem as perseguições, tem as aflições. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. E nós nos reunimos para adorar e bendizer o Senhor, é nessa certeza, é nessa esperança, que embora as aflições sejam muitas, mas os livramentos de Deus são ainda maiores, aleluia, são ainda melhores, oh glória, são infinitamente poderosos, glória a Deus. O texto que lemos, a nossa meditação é sobre o cuidado e a proteção de Deus, mesmo em meio às adversidades e aflições. Paulo, ele está sendo conduzido para Roma como prisioneiro. Qual é o crime dele? Formação de quadrilha, tráfico internacional de drogas, homicídios? Não. Ele estava pregando a palavra. Eu estava contando para os jovens lá nas ruas do Violeta, evangelizando. Eu falei, olha, a gente fazia um trabalho lá no Dom Bosco, que é o centro de menores infratores, e no São Francisco, lá no Passaré. E eu, do nada assim, falando para aqueles jovens, dizendo que a juventude é a fase da decisão, das escolhas, e que Deus tem uma oportunidade melhor, e que cabe eles fazer a escolha certa, e se eles fizerem a escolha errada, também vem consequência, mas se escolher certo. E aí eu falei, olha, e aí eu contei a experiência lá do São Francisco, Dom Bosco, que eu encontrei com um jovem de 18 anos, 2 homicídios, o jovem oprimido. Quando começamos a orar, ele caiu processo lá, naquelas camas que é de cimento, né? E os educadores sociais tentando ajudar, e o demônio, uma força terrível. E aí tava com outro irmão lá, e não, irmão, calma, vamos. Aí pedimos para o rapaz se afastar um pouco, e foi guerra, viu, meus irmãos? Foi guerra, mas Deus libertou aquele jovem naquela manhã ali de sábado, naquele centro. O diabo oprimindo, a culpa, aquele sentimento de culpa, o desejo de ele tirar a sua própria vida, mas o Senhor deu vida àquele moço ali. Mas ele estava com aquela culpa. Olhando para a palavra, Paulo não estava, meus irmãos, cometendo nenhum crime, mas ainda assim ele estava padecendo por causa da pregação da palavra de Deus, porque incomodava as pessoas. Os religiosos achavam que ele representava uma ameaça para a sua religião. Então eles iam levando ele para Roma. E aí diz a Bíblia, igreja, que houve a embarcação que eles estavam, naufragou. Olha que luta. Aí eles atracaram lá, conseguiram se escapar, né? Conseguiram ainda se refugiar numa ilha chamada Malta. E quando ele chega naquela ilha, e eles atracam ali, e diz a Bíblia que os nativos, as pessoas que moravam naquela ilha, usaram de humanidade com eles, acenderam fogo, cuidaram deles ali. E Paulo, já estando ali também, diz a Bíblia que ele vai apanhar alguns gravetos, pedaços de pau, para de repente alimentar aquele fogo, porque era uma ilha e certamente deveria ser muito frio, pelo horário também. E quando ele está pegando naqueles gravetos de pau, uma víbora, uma cobra, uma serpente, ela morde Paulo. Quando ela mordeu Paulo, a Bíblia diz que os nativos, eles e Paulo teve uma atitude, claro, né? O reflexo, quando ela mordeu, ele sacudiu ela onde? No fogo. Diga glória a Deus. No fogo. Não foi, mordeu, mas foi pro fogo. Só que os nativos pensaram assim: olha, esse homem agora, essa serpente aí, ela é venenosa, nós conhecemos, somos daqui. O que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai inchar, começa assim, incha, vai inchar, toda essa alteração nos tecidos, na pele, parte para o sangue, e ele vai cair morto. E eles começaram a esperar que isso acontecesse com Paulo. Diga glória a Deus. E diz a Bíblia que eles esperaram, meus irmãos, muito tempo.
E Paulo normal ali, de repente conversando, falando do amor de Deus para alguém, contando as bênçãos. E rapaz, daqui a pouco vamos chegar em Roma, viu? Vamos chegar lá, porque Deus falou que eu tenho que evangelizar a guarda pretoriana lá em Roma. A guarda lá do imperador, quem vai evangelizar sou eu. E Deus falou comigo que tem me dado todas as almas, 237 almas que tem aqui, Deus já me deu. Glória a Deus. E ele cheio e as pessoas esperando. Vai cair agora. Agora ele cai. Falta pouco. Marcou aí? Ixi, agora. Foi o que aconteceu. Esperou muito tempo, Elisão. Não é possível, rapaz. Diga glória a Deus. Aí eles mudaram de parecer. Olharam e disseram assim: não, não é possível, não é possível. Tiramos uma conclusão. Qual é? Esse homem é um Deus. Não, não é possível. Só pode ser um Deus, um homem desse. Não caiu, não morreu, a serpente o picou, mordeu, não teve efeito nenhum, e ele está aí. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos que ele ainda foi útil naquela obra, né? Havia uma pequena aldeia na mesma ilha, e tinha um homem que era o principal, chamado Públio. E o apóstolo foi lá ainda e ficou por 3 dias. E o pai do Públio estava doente, glória a Deus. E diz a Bíblia, igreja, que ele estava doente com febre, com desinteria. E Paulo foi ver, impôs as mãos e o curou no nome do Senhor. Aleluia. Dá glória a Deus aí, igreja. Agora, eu quero meditar com você sobre o cuidado de Deus em meio às adversidades. Porque muitas vezes nós podemos ser tentados a pensar que o cuidado de Deus só é manifesto quando Ele nos livra da aflição, da prova, ou daquele vale, talvez daquela enfermidade, daquela situação adversa. Aí Deus cuidou. Pode ser que sim, em alguns momentos, mas os exemplos da palavra nos mostram que Deus tanto livra da aflição, daquele momento de aperto, do vale, do cativeiro, como Deus também pode cuidar e proteger lá naquela situação. Eu queria meditar com você sobre isso, porque eu não sei o que é que já aconteceu na tua vida, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu tenho uma certeza: o nosso Deus é poderoso para proteger a tua vida. Oh glória! Ele é poderoso para guardar, Ele é poderoso para te conservar em vida, Ele é poderoso para te dar a vitória, Ele é poderoso para dar o livramento. Diga glória a Deus. Na vida de muitos servos, aí talvez nos faltaria o tempo, né, para falar sobre Daniel lá na cova, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e tantos outros exemplos aqui. Agora, o importante é lembrar que essa igreja, esse povo, tem compromisso com o evangelho, meus irmãos, da cruz. E o evangelho da cruz não é uma mensagem triunfalista apenas, que diz que você vai vir receber as bênçãos e que não vai ter perseguição, você não vai ser confrontado. Não, a mensagem da cruz diz que eu e você vamos ser confrontados, podemos até ser perseguidos, o inimigo vai se levantar, mas a mensagem da cruz nos diz, meus irmãos, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia. Então em Cristo você é mais que vencedor, mesmo passando por lutas, mesmo havendo altos e baixos na sua vida. Às vezes você pode estar numa situação assim, irmão, termina uma luta, começa outra. Uma vez o irmão falou, procurou na igreja: ô irmão Paulo, pastor, terminou uma luta, já começou outra. Eu digo, é porque vem mais bênção aí. Pai, mas não, pelo amor de Deus, nem terminou direito a luta, já vem outra, porque tu está preparado, santo. Diga glória a Deus. Ninguém
Ninguém te avisou não, que quando termina uma começa a outra. Mas a verdade é que em todas, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a fome, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, igreja, que Paulo é um desses exemplos de quem está na aflição já está na luta, porque privado da liberdade física, mas livre espiritualmente para adorar a Deus. A serpente foi lá, mordeu ele como uma reação natural de um animal selvagem, digamos assim, mas ele, como servo de Deus, coloca ela no lugar dela. Muitas vezes as serpentes da vida, as surpresas, as investidas podem acontecer em nossa vida. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter a direção certa. A serpente tem que ir para onde? Para o fogo. A serpente é um tipo do inimigo que muitas vezes quer acometer, quer tentar atingir. E o que é que você tem que fazer? Sacudir no fogo. Você só precisa saber onde é que está o fogo. E eu quero te lembrar que o fogo é uma vida com Deus, é você confiar na palavra, é você crer no Senhor, aleluia. E é dessa forma que você vai lançar ela no fogo. A palavra é espiritual. E talvez as pessoas, os nativos da ilha, são aqueles que estão esperando você desistir da vida, desistir da caminhada, desistir de lutar pela sua família, pelo esposo, irmão Paulo, meu esposo é viciado na bebida, ainda está com a vida vazia, ainda é viciado em Jó, enfim, não tem Deus no coração ainda. Até tenta, simpatiza, acha bonito a fé, mas não quis se entregar. Em que eu faço? Continuo orando. Daqui a pouco o céu se abre, eu creio, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Ou talvez as pessoas que estão lá olhando para a sua fé, vai começar a campanha de novo, mais um mês, você vai estar lá na igreja de novo, ainda não recebeu a bênção, você vai desistir a qualquer momento. Talvez tenha muitas pessoas esperando você desistir, mas você está aqui, glória a Deus, e dizendo assim, olha, eu aqui, ninguém vai me impedir de receber a minha vitória, aleluia. Eu estou aqui dando glória de novo, adorando de novo, glorificando de novo, porque eu sirvo Deus que cuida, que protege, que livra, que se levanta em nossa defesa, e é poderoso para fazer grandes obras em nossa vida. Quem crê que Ele é poderoso para fazer grandes obras? Deixa eu falar para vocês, talvez muitas pessoas esperavam em algum momento que você fosse, agora desiste agora, essa pancada agora ele vai desistir, ou ela vai desistir. Aí está aí você aí dando glória a Deus. Já deu o primeiro glória a Deus hoje, já deu o segundo, já deu o terceiro glória. Sabe por quê? Isso é a proteção de Deus na tua vida, meu. Mesmo nos vales, mesmo nas provas, mesmo nas aflições, glória a Deus, mesmo na luta, Deus é fiel, Deus é poderoso para te guardar. Quando muitos esperam o pior acontecer, alguns esperam, outros até torcem, até estão ali na torcida para que o pior aconteça, para que dê errado. Mas não importa, meus irmãos, essa torcida do inimigo, ou muitas vezes essas tentativas, isso não vai alterar o plano de Deus. Se você continuar na presença, se você continuar adorando, não vai alterar o que Deus já projetou para a tua vida. Dá glória para Jesus essa noite. Não vai impedir. Sabe o que vai acontecer? Meu Deus, aqui é tremendo. Eu quero ir para os versículos, mas aqui é tremendo. Nenhum incômodo. Esperavam que morresse ou que incomodasse ele, mas nenhum incômodo. É como se, meus irmãos, Paulo não sentisse nada, tudo normal. E as pessoas, não aconteceu nada, mordeu ele. Nenhum incômodo, nada lhe incomodou. Nada, a mesma serpente mordendo, mas nenhum incômodo lhe sobrevinha. Sabe o que aconteceu? Mudaram de parecer. Sabe o que é isso? É eles, olha aqui para mim, me escute. Eu sei que você não escuta com os olhos, mas olha aqui para mim. Eles passam a pensar diferente. Meu Deus, que é tremendo. Pensavam de um jeito, achavam que ia acontecer alguma coisa com Paulo, mas a proteção de Deus estava ali.
cuidado de Deus estava ali mesmo no vale. Aí eles mudaram de parecer. Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão direita assim. Pode ser baixo mesmo, pode ser bem baixinho. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Oh, glória, aleluia. Talvez aqueles que olharam e disseram assim: ah, vai desistir, ah, vai causar incômodo, vai. Eles vão mudar de parecer em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vão ter que olhar diferente, vão ter que reconhecer que aí tem um servo que ama a Deus, que glorifica ao Senhor, que tem fé em Deus. Aleluia. Se é verdade que o Senhor está guardando a nossa vida, continue adorando a Ele, porque Ele guarda aqueles que nele confiam. Diga glória a Deus. Isso aconteceu muitas vezes no ministério de Jesus e de muitos servos do Senhor. As pessoas achavam que era uma coisa e é outra. Achavam que você estava ali para... Uma vez eu fui numa igreja, faz tempo já isso. Faz tempo. Aí cheguei na igreja para assumir a igreja. Aí falaram assim: ei, irmão, vigia com aqueles irmãos ali. Os crentes é uma benção, né? Aí eu disse assim: irmãos, eu não vou falar para você, mas eles que tem que vigiar comigo. Diga glória. Eu digo: não, mano, vamos fazer. A minha esposa lembra. Não, vamos. Eu acho que eu lembro, não sei. Nós vamos aqui procurar o melhor. Porque cada um tem alguma coisa. As pessoas sempre têm um lado bom, irmãos. Todos nós temos um lado que está em obra ainda. Sabia, irmão? Todos nós. Irmão Paulo, é porque eu sou bom mesmo. Não, você ainda tem Todos nós, meus irmãos, tem alguma coisa que ainda está sendo trabalhada ainda, né? O Senhor está trabalhando. A gente está se apegando a Ele, mas Deus está tirando ali. Diga glória a Deus. Não dificulta o processo não, viu, servo? Se Deus está trabalhando, deixa o Espírito Santo fluir. Não tenta dificultar não. Diga glória a Deus. Seja um facilitador. Mas mesmo tendo pontos a melhorar, todos nós, mas nós temos muitos pontos positivos, sabia, irmão? Tem virtudes. E eu lembro nessa experiência lá que essas pessoas que os irmãos fizeram esse pseudo alerta, né? Foram as pessoas que mais cooperaram. Eu digo: meu Deus, olha só. Estava faltando só alguém dar um voto de confiança, credibilidade. Olha só. As pessoas que mais caminharam junto ali, lutaram nos momentos bons e nos momentos difíceis também, porque é assim que Deus faz. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Deus vai te usar para você ser resposta de oração na vida de muita gente ainda. Muita gente que achou que você não ia avançar, não ia dar o próximo passo. Você vai ser resposta de oração, aleluia, na vida de muita gente. Deus vai abençoar o teu caminho, a obra das tuas mãos, o teu trabalho, o teu casamento, a tua família, os teus negócios, em nome de Jesus, aleluia. E você ainda vai estender a mão para muita gente, aleluia, glória a Deus. Se crê comigo, dá o terceiro glória, dá o quarto glória para Jesus hoje. Que foi isso que aconteceu com Paulo aqui, ó. Depois que eles mudaram de parecer, é um Deus, só pode ser um Deus. Aí diz a Bíblia, igreja, que Paulo começou: meu Deus, onde é que tem alguém aqui? Senhor, me guia. Eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Penso que ele está pensando, está vivendo na missão, ele está respirando a missão. E de repente, meus irmãos, ele chega, me escute, na casa do principal da ilha, e recebeu ele com muita alegria. Aí só que o pai daquele homem chamado Públio estava doente. Sabe o que foi que Paulo fez? Foi lá, diga glória a Deus, orou por ele, impôs as mãos dele, diga glória a Deus. Talvez uma daquelas mãos que a cobra picou lá, a serpente, a víbora, ele impôs sobre eles, diga glória a Deus. Porque o poder estava na vida dele, que Deus já tinha confiado a ele, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu e você, de nós mesmos, nós não podemos nada, mas é o Senhor em nós que faz a diferença, e o poder de Deus está sobre a tua vida. Você pode levantar sua mão, você pode orar pelos enfermos, oh glória, você pode declarar a bênção de Deus, você pode declarar o mover, o agir de Deus na vida daqueles que estão em sofrimento, e certamente a obra de Deus
Deus será feita, para que o nome do Senhor seja glorificado. Diga glória a Deus. Deixa eu caminhar para o fim. E foi feita uma grande obra naquele lugar. Irmão Paulo, foi o que aconteceu depois? Ele ficou livre, soltaram ele, colocaram, não, arrumaram outro barco, continuaram a viagem e foi para Roma como prisioneiro ainda. Diga glória a Deus. Passou 2 anos lá, pregou para a guarda do império e grande foi a obra. Porque a nossa vida é assim, meus irmãos, são fases, são estações, né? Tem os momentos, sim, que são mais difíceis, mas quando você se fortalece em Deus, quando vem a luta, quando vem aquela provação, você supera em Deus, né? Você consegue avançar, porque você já vê a vitória. Sabe o que você faz? Você já começa a ensaiar um cântico novo para Deus. Você vai dizer assim: eu vou contar minha bênção assim, ó glória. O Senhor vai agir assim. Quando eu estiver lá, eu vou me comportar assim. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Falando de proteção, eu quero citar alguns versículos para você aqui. 2 Crônicas, capítulo 16. Me escute, vou já encerrar. Versículo 9. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente, desde então haverá guerras contra ti. Ou seja, o Senhor, meus irmãos, Ele protege aqueles que se entregam a Ele. Entendeu? Salmo 34 fala assim: o anjo do Senhor, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. Diga glória a Deus. Salmo 91:4, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Oh glória, aleluia. Segurança em Jesus, proteção é no Senhor, aleluia. Livramento é em Jesus, dê glória a Deus. Porque o Senhor está em volta do seu povo. Salmo 125, versículo 1: como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Lucas 21:8, Jesus disse para os discípulos: não temas, porque não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Olha só, é proteção de Deus para a nossa vida. Quantos creem nos livramentos de Deus? Persevera, dá glória para Jesus, engrandeça Ele cada dia, aleluia. A Ele pertence o poder de abençoar, de livrar. Às vezes o medo de alguma coisa, a incerteza, a insegurança quer dominar a nossa vida. E claro que o fato de Deus nos livrar não pode em nenhum momento nos impulsionar a agir precipitadamente. Entenda, uma coisa é diferente da outra. Se Deus está te livrando, se Deus cuida de você, você tem que andar debaixo da direção de Deus. Se o Senhor já disse, não pode dar o próximo passo, então não tem que dar o próximo passo, tem que esperar. Mas se Ele disse que vai ser contigo, vai. Está sentindo paz, vai caminhando, vai pelejando, vai batalhando, vai vencendo. Então vá, que Deus está contigo. Mas irmão Paulo, como é que eu vou saber? A Bíblia diz: seja paz o árbitro em vossos corações. Então, se você está debaixo do cuidado de Deus, o Senhor está te dando paz. E eu creio que nessa noite aqui o Senhor está ordenando proteção, ordenando paz aqui, ordenando livramento, oh glória. O Senhor está ordenando livramento, paz, proteção para o seu povo, oh glória. É Deus que te guarda, meu irmão. Eu sei que talvez o inimigo já te ameaçou. O inimigo quer ver você derrotado, triste, abatido, amargurado, quer que você desista. Mas a proteção de Deus chegou hoje. Ele é escudo e broquel, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que se levanta em sua defesa. Ele é o grandão da Galileia, Ele é o poderoso, aleluia. Ele é aquele que é
sua voz faz estremecer a terra. Então dê glória para Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração, na sua família. Que você receba, que nós possamos receber todas as bênçãos do Senhor nessa noite. A proteção de Deus sobre a nossa vida. Fique em pé, por favor. Glória a Deus.